Estava comentando, né, da imigração dos meus pais, que vieram aí nesse período, 1957, e aí talvez você pudesse também comentar sobre a imigração nesse período pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que você falou aí do início, 1908, né, houve uma retomada, decaiu um pouco, teve um grande fluxo de imigrantes na década de 30 novamente, né, e como foi, será que você poderia comentar um pouquinho sobre esse período pós-guerra também? Então, esse período pós-guerra é marcado, né, principalmente para a comunidade Utinanchu, porque a gente tem o que? Os imigrantes da primeira leva, das primeiras levas ali que estão se adaptando a ser japonês, né, Nihonjin, e aí vem a guerra e a geração de 20, principalmente de 30, né, eles acabaram realmente tendo essa identidade japonesa. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? A gente vai ter ali um problema, esse livro aqui é bem interessante, o Problema Imigratório na Constituição Brasileira, do Xavier de Oliveira, ele diz, olha, imigrante africano e asiático não é bem-vindo, né? Existe uma questão muito forte ainda de eugenia, né? E aí os japoneses eram segundo plano, se pudessem não viriam. Então muitos acabam vindo por convite, né? Por famílias que já tinham parentes no Brasil, né? E aí os utinanchus acabam tendo uma certa vantagem nesse sentido, né? Porque a comunidade Utinanchu, né? Não cada região tem sua especificidade, mas a gente acaba tendo aqueles laços de Munchu, né? De sobrenome, né? Tem também uma live boa aí do Akihide, né? Falando aí dessas questões de família, de sobrenomes. Então, isso ajudou bastante essa reorganização e aí para a gente pensar, né? No caso daqui do Brasil, tinha esse impasse que mais ou menos dava para dar um jeitinho brasileiro, no bom sentido, né, de convidar os parentes. Mas do lado japonês, a gente tinha, a produção tem aí uma foto do passaporte, né, eu queria só que compartilhasse rapidinho, né, porque de 52 a 1972, né, nós vamos ter o quê? O governo civil, mas os Estados Unidos tutelando Okinawa. Então a gente tinha Ryukyureto, né, que Okinawa não era Japão, era um estado, né, administrado por civis okinawanos, o Utinanchu, mas para ir para o Japão você precisava pedir permissão. Aí que vem uma curiosidade, né, que eu consegui descobrir por depoimento, que aí ia-se para o Rondo, né, com esse documento, chegava no Rondo, pegava o outro passaporte japonês, né, e aí entrava no Brasil como japonês. Mas entre Japão e Okinawa, que daí é a parte aí da Satomi, né, tem também a live. Eu estou fazendo muita propaganda, né? Mas, pessoal, não é lição de casa para ver todas as lives do Horizon, mas é legal para a gente ir construindo algo coletivo, né? E aí tem essa questão aí do pós-guerra, de identidade, né? E também, né, imagina o sujeito japonês, mas que para entrar no Japão, e vem também aquela ideia, né, do Night, né? Terra de dentro, né? O Utinanchu pós-guerra fala muito Night, é terra de dentro, né? Uchi e terra, né? Tsuchi. Então, quer dizer, território de dentro, como se Okinawa não fizesse parte, né? E aí era esse salvo-conduto. Mas aí, quando chegavam no Brasil, eram japoneses, tá?
É só para a gente ter uma. Pode tirar a produção, senão vou ficar aqui meia hora falando, hein? Vamos continuar mais um pouquinho aí. Aí, o tio e pessoal aí de casa, no final, o que vai acontecer, né? Então, o que é interessante é que essas famílias, elas acabam vindo para o Brasil por convite ou por programas, né? Como o CAPEM. CAPEM é um programa lá da região do Mato Grosso, né? Vão para Brasília, né? Conheço famílias que vêm direto de Okinawa, vão para Brasília, né? E o Senentai também, né? E acho que isso que é interessante, porque esses novos imigrantes, né, que às vezes, muitas vezes dentro da comunidade Nikkei, no geral, a gente chama de Japão Novo, eles trazem aí, no caso da comunidade Utinanchu, uma revitalização do significado do Kenjinkai, né, no nosso caso. Então a gente vai ter o quê? Essas pessoas eram, grande maioria, no mínimo, era alfabetizada, mas esses Senentai eram pessoal, tecnólogos, né, especialistas, e aí eles vão trazer, né, uma nova vitalidade, né, para o Kenjinkai. Por isso que é interessante, né, o Kenjinkai, o Okinawa Kenjinkai, muitas vezes ele acaba tendo até hoje a presença de I6, né? Sim. Basicamente senão eu vou me estender muito. Mas nesse período de imigração no pós-guerra, isso teve alguma relação com entre Brasil e Japão também, com relações comerciais entre os dois países? Se teria alguma coisa para comentar sobre isso, talvez. Então, a partir, né, além desses Senentai, né, é interessante que o Japão, na década de 60, né, teve as Olimpíadas de Tóquio, né, infelizmente esse ano aí vai ser algo diferente, né, mas naquele momento lá em 66, se eu não me engano, teve produção, depois qualquer coisa Google It. Teve o quê? Uma grande questão que eu considero importante, que é o que? O milagre econômico japonês, né? E em 60 e 70, as empresas japonesas começam a entrar no Brasil com mais força, né? Ishikawa vem para o Brasil, e depois nós vamos ter o Banco América do Sul, né? O Nambei Ginko. Quer dizer, as gerações da minha idade ali, a gente ainda chegou a pegar ser office boy do Banco América do Sul, né? Eu não, porque eu era acho que era preguiçoso, né? Mas, enfim, conheço um monte de gente. Então, essa década de 60 e 70, a gente tem uma consolidação ali do Nikkei, enquanto brasileiro e participação na sociedade brasileira, e nós temos essa entrada aí de pessoas altamente especializadas. Então, é um momento interessante, né, para a gente repensar bastante, né?